O senhor é acusado de ter desviado 20 milhões de reais da empresa. O réu se declara culpado ou inocente? Inocente, meritíssimo. Olá, eu sou Eduardo Lacusta e nessa série sobre falácias vamos falar da inversão do ônus da prova. No caso de um julgamento, o réu se declara inocente, mas ele não tem que provar sua inocência. Pelo contrário, caso o promotor não consiga provar sem qualquer sombra de dúvida que o acusado é culpado, ele será declarado inocente. Na justiça, aquele que acusa deve apresentar provas daquilo que está acusando. Isto é chamado o ônus da prova. Imagine agora que fosse o inverso. Eu o acuso de desvios de verba e você é que tem que provar que é inocente. E caso não possua provas cabais, será declarado culpado e será preso por 10 anos. Parece justo isso? Claro que não. Isso seria a inversão do ônus da prova. Como regra geral, sempre que declaramos algo, principalmente se for algo incomum, não consensual, temos a obrigação intelectual de apresentar evidências que suportem a nossa declaração. Mas isso não é o que acontece nas discussões e debates por aí. Por exemplo, alguém vem e declara que existe uma conspiração dos Illuminati para controlar o mundo todo. E se perguntamos por evidências, vamos obter uma resposta talvez assim: ah, você não sabe de nada, vai procurar no Google, é claro que é assim. Bom, perguntamos mais uma vez: e o que você sabe desses Illuminati? Ah, é um grupo secreto, ninguém sabe quem são, mas eles estão no controle da política e da economia do mundo. E se insistirmos dizendo que não podemos aceitar essa ideia sem evidências, podemos ouvir então: prova que eu estou errado, então. Ora, o complexo jogo de poder político e econômico no mundo não tem uma explicação simples, mas o fato de não sabermos explicar como o mundo funciona não nos obriga a aceitar uma história sem fundamento. Christopher Hitchens disse: uma afirmação apresentada sem evidências pode ser descartada também sem evidências. Aceitar que não sabemos algo requer coragem. Aceitar que o outro não concorde conosco também. E num país violento como o nosso, dizer que não concordamos pode ser até arriscado. Mas devemos manter um mínimo de decência intelectual e não afirmarmos coisas sem fundamento, muito menos exigir que o outro prove que nós estamos errados. Ter que provar continuamente tudo aquilo que dizemos iria impossibilitar a comunicação. Mas se alguém faz uma afirmação incomum, tem a obrigação de apresentar evidências. Imagine se fôssemos obrigados a provar que são falsas quaisquer afirmações que nos fizessem e que não desejássemos, não estivéssemos dispostos a aceitar como verdadeiras. Isso nos levaria a investir infinitos recursos para provar que um certo vidente não possui poderes paranormais ou que uma instituição não é machista, sem contar aquelas coisas impossíveis de se provar, tais como que almas não existem ou que não somos substancialmente influenciados pelas posições dos astros no momento do nosso nascimento. Para combater esse tipo de falácia, o astrônomo Carl Sagan escreveu sobre um dragão na garagem. Alguém diz que possui um dragão na garagem. Quero ver. Não, ele é invisível. Vamos jogar farinha então no chão para a gente ver as pegadas dele. Não, ele flutua no ar. Bom, então vamos jogar tinta, spray e a gente pinta e aí pode vê-lo. Não, ele é imaterial. Mas esse dragão não existe. Ou então prova que ele não existe. Ora, não podemos acreditar em afirmações desse tipo. Se um cientista, por exemplo, declara que descobriu um certo elemento X, mas que esse elemento não pode ser sentido nem registrado por nenhum aparelho,
não haveria ninguém disposto a ouvir uma palestra sua. Russell também afirmou, certa vez, que há uma chaleira em órbita do Sol entre a Terra e Marte e que ela é pequena demais para ser vista por qualquer telescópio e, se alguém quisesse desmenti-lo, teria que provar que ele estava errado. Uma polêmica importante que ocorre nos dias de hoje é a disputa entre os cientistas e a teoria da evolução e os criacionistas com a teoria da criação. Os cientistas buscam provas daquilo que afirmam e alguns religiosos alegam apenas a tradição, a inspiração divina, a fé e muitas outras coisas que não se pode provar. Os cientistas afirmam que o universo possui 15 bilhões de anos e evoluiu desde o Big Bang até os nossos dias, seguindo leis da física. Esses religiosos dizem que o mundo foi criado por Deus há apenas 6.000 anos. Quando se pergunta por evidências da criação, os cientistas obtêm respostas tais como está na Bíblia, ou é evidente, e desse modo mudam o ônus da prova, alegando que os cientistas é que deveriam provar que Deus não existe. Se você acha que Deus não existe, então como você explica a complexidade, a harmonia e a beleza da natureza? Esse é chamado o design inteligente. Em 2006, o professor Bob Henderson foi comunicado que deveria lecionar o criacionismo nas aulas de ciência no estado do Oregon. Ele então escreveu uma carta dizendo que ele pertence também a uma religião e que ele achava muito bom que houvesse outras perspectivas na aula de ciência. A religião que ele alegava seguir é o pastafarianismo, né? E ele exigia que tivesse então os mesmos direitos, que a sua teoria também fosse ensinada nas escolas. Trata-se da teoria do monstro de macarrão voador. Muitas pessoas que discordam da ideia de que só porque algo é tradicional e que muitos acreditam nessa coisa, isso deve ser aceito sem evidências, registraram também em outros países a Igreja do Monstro do Macarrão Voador. Muitas pessoas também colocam em suas licenças de motorista uma foto com um escorredor de macarrão na cabeça, alegando que se trata de objeto religioso, pois nas carteiras de motorista não é permitido nenhum adereço, com exceção daqueles que são de alguma religião. Não precisamos protestar tanto, nem sermos desrespeitosos com a religião dos demais, mas podemos sim exigir evidências sempre que alguém nos peça para acreditarmos como verdadeiro em alguma afirmação incomum. Essa é a obrigação do ônus da prova.